Videocast Sinto que Lá Vem História é um projeto do LIVE, Laboratório Inteligência de Vida, programa socioemocional presente em mais de 800 escolas no Brasil. Olá a todos e a todas, bem-vindas, bem-vindos. Estamos iniciando a nossa terceira temporada do nosso podcast. Sinto que Lá Vem História. A gente sempre se emociona e se arrepia quando chega nesse estúdio, quando senta nessa mesa, quando recebe nossos cartões, porque realmente é um prazer, assim, acho que é o projeto que a gente tem no coração, porque a gente viu, assim, a proporção que ele tem tomado, aonde a gente tem chegado, as conversas que eles têm ampliado, os temas que a gente tem trazido para cá e quanto eles contemplam mesmo as necessidades das escolas, das famílias. Então é um prazer enorme estar aqui. Para quem está chegando agora e não conhece o nosso podcast, ele nasce do Laboratório Inteligência de Vida, que é um programa de educação socioemocional, né, que está presente aí no Brasil inteiro, atingindo mais de 1 milhão de alunos e alunas. E a ideia é que a gente consiga trazer o debate da educação, de uma educação que leve em conta as emoções, os afetos, que leve em conta toda uma rede de pessoas que faz a educação acontecer, e a gente leva esse debate para dentro da casa das pessoas. Então é isso que a gente quer proporcionar com esse espaço aqui. Aí a gente tá nessa terceira temporada, né, Jo? Exatamente. E aí eu acho que não dá pra gente começar sem se apresentar, né? Então eu sou a Joana London, pra quem tá chegando agora. Essa é a minha parceira, Renata Ishida. Nós somos parceiras psicólogas e trabalhamos na direção desse projeto. E aí, viajando pelo Brasil, acolhendo essas conversas com famílias e com professores. E também sempre com o olhar dos alunos, que é super importante, fundamental para a gente estar aqui e para continuar essas conversas. E hoje, acho que não poderíamos iniciar essa temporada com uma temática diferente e também com um convidado, mas vou começar pela temática. Não é novidade para todo mundo que a gente está com um desafio muito grande em relação ao relacionamento nosso, né? E aí eu acho importante aqui a gente ampliar que não é só dos alunos, mas também dos adultos, com o uso imoderado dos celulares, né? A gente vem entendendo isso como um problema de saúde pública, né? Eu acho que deixou de ser só uma questão familiar e passou a ser um problema social, né? Então a gente precisa falar sobre esse tema e os desafios que é dar esses limites, entender até onde a gente tem que ir, o que a gente tem que fazer, qual é a nossa corresponsabilidade coletiva com o uso imoderado das telas e especialmente dos dispositivos celulares, né? Pois é, e aí em 13 de janeiro de 2025, desse ano, a gente teve a lei federal, que foi, né, homologada, que diz o seguinte: fica proibido o uso por estudantes de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais durante a aula, o recreio ou intervalos entre as aulas para todas as etapas da educação básica. Então, acho que tem uma questão aí que a Joana trouxe, que a gente tem posto um problema, só que as escolas e as famílias estão entendendo essa proibição como um novo problema, porque a gente se acomoda em situações, né? E agora que a lei proíbe o uso, a gente tem visto muitos alunos e alunas se manifestando, falando que não vão aguentar, que vão adoecer, que vão protestar, e as famílias e as escolas estão ali meio pedindo socorro, tipo, o que eu faço agora? Então, para a gente trazer essa discussão com seriedade, profundidade, trazendo esperança, vendo quais são os riscos mesmo que envolve toda essa temática, essa questão, a gente trouxe um convidado que a gente sabe que vai contribuir e muito para aprofundar esse debate. Esse convidado, ele não é uma novidade, porque ele já esteve com a gente na primeira temporada, falando um pouco desse tema, então mostrando que a gente está, né, atualizado aí nessa discussão desde a nossa primeira temporada. E, além de tudo, é um super parceiro nosso que está com a gente em diversos momentos. É uma pessoa que eu tenho uma proximidade pessoal, então é sempre uma honra ter ele aqui com a gente. A gente está falando do Daniel Becker. Bem-vindo. O Daniel, ele é pediatra, é sanitarista, é escritor, é palestrante. Ele é uma referência, né, nas mídias. Nessa discussão, ele tem trazido já há muito tempo, né,
Daniel, essa discussão não só para dentro do seu consultório, mas justamente aproveitando talvez os benefícios que a gente tem das redes sociais para ampliar esse debate para além e democratizar esse debate para além de uma sala de consultório, né? Então é isso, bem-vindo, Daniel Becker. Daniel. Obrigado, Joana, obrigado, Renata, é um prazer muito especial estar aqui, eu estou falando com todo o coração, né? Não só pela presença das pessoas que eu conheço, que eu já interagi, Joana, que eu conheço desde bebê, né, Joana? E de estar aqui com o podcast do LIVE, que é um Laboratório de Inteligência de Vida, que é um trabalho que eu admiro, acho necessário, acho importante, que deveria estar em todas as escolas do Brasil. Muito obrigada, Daniel. E assim, como o Daniel participou da nossa primeira temporada, e nessa primeira temporada a gente sempre apresentava, fazia uma brincadeira, né, com quem chegava aqui, perguntando como é que o convidado ou a convidada era na época da escola, como aluno. A gente já sabe, então quem não sabe vai ouvir, que tô puxando a orelha de quem não ouviu, que o Daniel era uma pessoa muito estudiosa e também muito tímido. E aí, então, já que não dá para fazer essa pergunta de novo, a gente quer fazer uma dobra nessa pergunta, né? Que é perguntar para você, Daniel, quando você era criança, o que você gostava de brincar? Porque a gente tá, talvez, adentrando um momento que algumas brincadeiras, elas nem existem mais, né? Então, assim, como é que você gostava de brincar? O que você fazia? E ainda uma segunda pergunta, se existisse celular, você consegue imaginar como o Daniel, aluno, criança, interagiria? Olha, a minha brincadeira, se eu olhar para trás, assim, fechar os olhos, a primeira brincadeira que vem, a que vem com mais força, eram os aviõezinhos da Revell, que é uma marca de aviões que vinham em pecinhas, todas penduradinhas, umas grades de arame. Quem tem a minha idade, se você mais de 60, vai se lembrar, mais de 50. Aí vinha a caixinha, eram jatos americanos, F1, não sei o quê, e tinha carros também. Depois teve a geração dos monstros da Revell. Eram monstros que a gente montava, então a gente comprava cola, aliás, vinha uma cola, vinha uns adesivos, vinha tinta, a gente montava aquilo e eu ficava horas e horas e horas montando esses brinquedos, desde meus 8, 9 anos. Eu amava aquilo e ficava super concentrado nessa tarefa, né? Depois os monstros me assombraram, eu coloquei os monstros assim numa estante lá em cima, aí eu sonhava com eles, depois eu joguei todos fora, estava tendo pesadelos horríveis, eu mantive os aviõezinhos só. Mas eu acho que esse tipo de brincadeira que exige foco, exige persistência, exige cuidado, né? Meticulosidade. Eu sou tudo menos meticuloso, sou muito bagunceiro, indisciplinado, mas eu acho que ali eu consegui aprender alguma coisa sobre isso. Concentração, foco, persistência, entender que nem sempre saía bom e na maioria das vezes não saía muito bom, porque eu não tenho muita habilidade manual, mas, enfim, foi certamente muito útil para mim, muito divertido, muito entretenedor para mim, assim, para minha infância. Eu adorava aquilo, uma brincadeira solitária, mas que eu gostava muito. E eu acho que se eu tivesse celular, eu seria provavelmente um menino viciado. Eu sou muito suscetível a esses vícios. Eu hoje no celular eu tenho que me controlar, eu tenho um tempo de uso muito grande, eu fico muito tempo no WhatsApp, no Instagram, porque eu trabalho com ambos, enfim. E aí você acaba se viciando, né? Tá todo mundo meio viciado, mais ou menos, né? Então eu dou muitas graças a Deus que não havia celular naquele tempo. Porque eu teria perdido uma boa parte da minha infância, provavelmente, porque meus pais certamente não iam controlar muito o meu uso, não. Mas, Dani, até aproveitando, né? Então você não foi essa criança desse tempo dos celulares. E aí eu acho que a primeira pergunta que vem já, né, trazendo um pouco essa nossa abertura era necessário essa criação da lei? Qual é a sua opinião? Assim, a gente chegou num momento que a gente precisa de uma lei para ter um controle? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Na verdade, eu não só acho necessário, eu lutei muito pela implementação, pela criação e implementação dessa lei. Eu fui, talvez, dentro das redes sociais, o pioneiro, o principal ativista
para que essa lei acontecesse, para que essa proibição acontecesse, e ela aconteceu muito mais rápido do que eu imaginava. A sequência foi, a gente primeiro fazia muitas palestras em escola, eu sempre pregando essa questão da gente restringir o celular dentro da escola. Depois eu eu tenho um trabalho com a Secretaria de Saúde, não tenho nenhuma ligação institucional com a Prefeitura do Rio, mas eu fui voluntário, fui convocado e aceitei ser voluntário no Comitê de Enfrentamento da Covid, na época da pandemia. Esse comitê depois se transformou no Comitê de Enfrentamento à Emergência de Saúde Pública, que é vigente, que a gente se reúne uma vez por mês para falar sobre dengue, sobre Covid, sobre influenza, sobre as doenças que ameaçam chegar e se espalhar. E a partir desse trabalho eu conheci o Renan Ferreirinha, que era secretário de Saúde e Educação também. Nós fizemos ações em escolas e tudo mais na época da pandemia. E quando acabou, eu comecei a conversar com ele sobre a questão do celular. E isso ressoou muito para ele. Você tem toda razão. O celular está causando muitos problemas nas escolas. A gente não aguenta mais ter alunos sem nenhuma atenção. Os professores estão enlouquecendo e tudo mais. Então, vamos proibir na sala de aula? Assim, vamos. Aí eles fizeram um decreto em 2023 e proibiram o uso do celular na sala de aula. E foi muito bom. Eles gostaram muito do resultado. E aí eu cheguei para ele, vamos proibir no recreio também? Por que no recreio? Porque o recreio precisa ser um lugar da brincadeira. O recreio é talvez o último reduto, ou um dos últimos redutos do brincar na sociedade moderna. As crianças não estão brincando na pracinha, não estão brincando no clube, não estão brincando em casa, é só celular. Né? E o território da criança vem encolhendo, desde 60, 70, 80 anos, que era o bairro, a criança chegava em casa, trocava de roupa, ia jogar bola, andar de bicicleta pela amarelinha, na casa dos amigos, aqui. Isso acabou, ela cada vez mais restrita, cada vez mais encolhida no seu quarto, e agora encolhida, seu território virou isso aqui, né? Um aparelho de metal e vidro. E ele acabou sendo muito sensível a essa questão, e em 2024, Eduardo Paes decretou a proibição nas escolas municipais do Rio. Isso foi muito decisivo para que a lei pudesse ser compreendida como algo necessário e como algo factível, porque todo mundo dizia, não, vai ter uma revolução nas escolas, vão quebrar tudo, não. Para quem não sabe, o Rio de Janeiro foi pioneiro, né? O estado pioneiro nessa proibição. E foi aí depois 2024. E aí ele mesmo conduziu essa discussão no Congresso, né? O ministro da Educação apoiou, ele mesmo tinha um projeto pronto, o Ministério da Educação tinha um projeto pronto, deixou que o Congresso tomasse a liderança, porque a coisa foi recebida em consenso no Congresso, e o Renan conduziu essa história e tudo mais, e conseguimos então passar em tempo recorde. Eu fiquei muito surpreso como a coisa foi aprovada em tempo recorde. O Lula, obviamente, sancionou a lei em janeiro com muita satisfação. E eu, ao mesmo tempo, venho trabalhando também com o grupo do Governo Federal, a Secretaria de Comunicação, também como voluntário, que criou o guia de uso de telas digitais, de dispositivos digitais para crianças e adolescentes, o guia para famílias e educadores, que está disponível na internet. Eu super recomendo esse material. Foi feito por 7 ministérios, 20 especialistas, está muito legal. A escola é o lugar onde a gente tem a oportunidade de fazer uma pausa da imersão digital, da dependência digital, e viver o mundo real. Viver um mundo que as crianças não conhecem mais, que é o mundo de prestar atenção, de ter atenção contínua numa coisa que não é necessariamente agradável, gostosinha, entretenimento puro, joguinhos, não sei o que é aquela dosezinha, né? A gente fala muito nesse termo, mas é importante a gente entender isso. Cada videozinho, cada joguinho é dopamina. Então, o mundo digital, ele injeta prazer na gente de 15 em 15, de 30 em 30 segundos ou de 2 em 2 minutos. Isso não existia até 10, 12 anos atrás, né? O mundo do celular começou a se expandir entre os adolescentes em 2014, 2015, aqui no Brasil. E a gente deixou de conseguir fazer tarefas chatas. A gente não consegue mais ler, não consegue mais prestar atenção numa aula contínua de 40 minutos. O foco, assim, os estudos mostravam que a duração da atenção humana era de 40 minutos. Hoje em dia é de 3 minutos ou 5 minutos. Não é possível a gente continuar desse jeito. E não precisa nem o celular tocar, né? A gente tem vários estudos que mostram que as pessoas, elas param o que elas estão fazendo para olhar o celular
só para ver se alguma coisa apareceu, mas o celular não precisa tocar. Então, a atenção já está fragmentada, né? Tem um estudo, acho que é canadense, que mostra que o celular, eles colocaram em três situações: celular numa outra sala, celular na mochila e celular em cima da mesa, durante uma aula. A única condição onde houve realmente uma melhora da atenção foi com o celular fora da sala. Mesmo na mochila, a criança não conseguia prestar atenção. Sim. O celular na mochila, desligado, a presença dele ao lado da criança ou do adolescente, ele atrapalha a concentração e a atenção. Gente, os relatos dos professores eram grotescos, né? Tem um amigo meu que dá aula em Brasilândia, no interior de São Paulo, na Grande São Paulo, é a pior IDEB de São Paulo. Ele falou que ele tinha desistido. Ele falava no início da aula assim: pessoal, quem quiser conversar um pouquinho sobre história, vem aqui na minha mesa. Ele sentava e esperava, porque não tinha como você ter o mínimo de atenção dos meninos. Aí ia um ou dois ali e tal. Ele está conseguindo dar aula. Não há revoluções. As pessoas, os adolescentes, as crianças também, elas conseguem se reconectar com o mundo real na ausência desse celular, esse celular guardado em outro lugar, ou guardado numa caixa, dentro, mesmo que seja na sala, mas fora do olhar deles, eles conseguem entender que existe esse mundo e que esse mundo é bom. Que esse mundo é legal, que elas conseguem prestar atenção, que elas conseguem entender coisas e aprender coisas. E que é completamente diferente das injeçõezinhas periódicas de prazer que elas têm a partir do celular, que é uma delícia, que é irresistível, mas que existe um outro mundo. E elas estão gostando de reconhecer, de recontactar esse mundo. Acho que vale aqui só ressaltar, porque às vezes a gente faz uma leitura de que só veio a lei, né? E, na verdade, a lei vem junto acompanhada do guia. Exatamente. E eu acho que é um convite, assim, ler o guia, sabe? Mesmo que existe um sumário executivo, que é até um pouco menor esse documento, Exato. que quem não quiser ler o documento todo, leia o resumo executivo, porque existe também o que a gente faz, né? A gente proíbe, mas quais são as nossas sugestões? E ele também responsabiliza não só a escola, como as famílias, como os influenciadores digitais, como as empresas e edtechs que estão por trás, né, desse algoritmo e desse vício nos alunos. Então, assim, eu acho que é importante a gente entender que existe o desdobramento da lei, né? E aí eu queria ampliar, até porque você já começou a falar, por que essa proibição acontece na escola? A questão, Joana, é que a escola é um lugar de aprendizagens que vão muito além do conteúdo formal, do conteúdo, digamos, curricular, né? A escola é um lugar, é o espaço público essencial da criança. É o espaço da interação dela com os amigos, tanto numa relação formal, né, digamos assim, dentro de uma moldura institucional, onde ela tem que fazer dever, cooperar, fazer um trabalho de grupo, etc., quanto numa interação livre que existe no recreio, né? Então tem a aula de educação física, tem a aula de teatro, onde também se aprende muito, né? Se aprende a partir das experiências, mas especialmente o recreio é um lugar de experiências livres, onde o menino vai, a menina vai se movimentar, coisa que também está acabando, né? O sedentarismo que o celular impõe é absurdo, né? Então temos aí obesidade, doença crônica, perda de massa muscular, perda de problemas posturais, miopia pela falta de contato com a luz do dia, enfim, milhões de problemas. A gente não está nem falando dos danos que o celular está provocando na infância, a gente pode falar disso em algum momento, mas o recreio ele oferece esse contato com a luz do dia, com o movimento, com o exercício físico de qualquer forma, né? E com a interação. Então o menino vai brigar para jogar naquele intervalo, vai perder o jogo, vai ralar o joelho, vai empurrar um amigo, vai ser empurrado, vai cair, vai se levantar, vai se reconciliar, vai paquerar. São coisas essenciais, experiências da vida, fundamentais. Sem essas experiências, tanto as experiências de aprendizado formal, quanto as experiências que ele tem em convivendo com seus pares, são fundamentais para um fenômeno extraordinariamente importante que a gente não conhece bem, quer dizer, que a sociedade não consegue ainda visibilizar,
que é a maturidade, o amadurecimento do córtex pré-frontal que ocorre na puberdade. Ali entre 11 e 13 anos das meninas, 12 e 14 anos dos meninos, além das mudanças hormonais que vão fazer engrossar a voz, nascer pelo, crescer o peito, ganhar músculo, crescer pênis e os testículos, os ovários, não sei o quê, e o início da menstruação, tudo isso começa ali na puberdade. Tem um fenômeno invisível que ocorre no cérebro, que essas mesmas mudanças vão provocar uma poda cerebral, uma reconexão neuronal maciça em favor desse amadurecimento do córtex pré-frontal, que são onde vocês conhecem isso, acho que a maioria dos nossos ouvintes já deve ter ouvido esse termo que se fala muito hoje em dia, que só vai amadurecer lá pelos 20 e tantos anos, mas que nessa época sofre uma forte mudança. Quer dizer, você está reconfigurando o cérebro da criança para um cérebro que vai ser o cérebro adulto, onde ele vai aprender a adiar a gratificação, a planejar, a se organizar, a ter pensamento crítico, que é absolutamente crucial nos dias de hoje, a controlar os impulsos, a controlar as reações, as emoções, entender as emoções, ter empatia, cooperar. Tudo isso vem a partir desse amadurecimento. Só que esse amadurecimento não depende apenas de mudanças fisiológicas, hormonais. Ele depende de experiências no mundo real. Então o menino tem que quebrar a cara, a menina tem que brigar com as amigas, tem que perder o namorado, tem que dar um chute na bunda do outro, tem que jogar e perder, tem que ir mal na prova, depois estudar e aí ver que ela conseguiu ganhar, tem que sair, perder a bicicleta, quebrar a bicicleta e ir arrastando com o joelho ralado, a bicicleta até em casa, e ver, eu consegui, sabe? E isso é uma coisa que pode acontecer, claro, não absolutamente, mas também deve acontecer no recreio. Por isso a escola é essa pausa global de reviver o mundo real. Isso é tão importante. Porque, na verdade, eu estava falando de colocar o corpo para jogo, né? De poder brincar e perder o jogo e disputar e conseguir argumentar. A gente está vivendo uma época, uma era, né? Em que sofrer tem sido visto como algo patológico, né? A criança sofrer, então, não pode. Então, até a gente estava falando do Jonathan Haidt, que também é uma leitura que a gente recomenda aqui, né? Que escreveu o livro Geração Ansiosa e fala muito sobre essa questão do uso excessivo do celular. Ele fala que essa geração de pais e mães e família é uma geração que super protege o filho da vida real e subprotege o filho do mundo digital. Como se, eu tô vendo que meu filho está seguro fisicamente, isso o protege de qualquer coisa, né? Então essa superproteção do mundo real é isso, meu filho não pode sofrer, meu filho não pode estar em risco, e aí ele não vai criando a possibilidade de se desenvolver socialmente, emocionalmente. Eu acho que fica uma falsa sensação de segurança, né? Tem uma pesquisa também dessa geração do quarto, né? Então, que a gente acha que por eles estarem no quarto, eles estão seguros. E a gente já está se havendo com isso, né? Porque a quantidade de violência, desde o planejamento de violência e ataque nas escolas, até efetivamente o cyberbullying, entre outros crimes, né? A gente tem aí a série do Netflix também, Adolescência, que retrata brilhantemente essa situação que a gente vive, mostrando pra gente que é totalmente falsa a sensação de segurança que a gente tem quando essa criança tá o tempo todo de frente para as telas, assim. O que você acha? Você acha que, de alguma forma, a gente tava um pouco numa zona de conforto, assim, de que se essas crianças estão na tela, elas não estão tensionando, não existe tensionamento, não existe disputa, não existe conflito, as coisas estão bem. Exatamente. Né? Com certeza, né? É muito confortável para as famílias transformar crianças que são seres barulhentos, bagunceiros, demandantes e chatos e muitas vezes, né? E que dão um trabalho, que precisam de supervisão, e adolescentes que são seres transgressores, que são seres que questionam, que nos colocam em xeque, que nos criticam, que tentam fazer besteiras, que estão sempre querendo o grupo, nos rejeitando. São processos normais da vida e necessários. É isso que é ser criança, é isso que é ser adolescente. Transformar esses seres em figurinhas calminhas que ficam o dia inteiro olhando para a tela, num quarto fechado. Isso era uma sensação de segurança completamente ilusória, porque
o crime, em primeiro lugar, o crime se mudou para a internet, né? É muito mais fácil ser um pedófilo, ser um predador no Discord ou mesmo no Instagram, nas redes abertas, no TikTok, do que na pracinha, né? E, assim, o nível de dano que a gente percebeu que as telas estão fazendo, né? Que o uso, especialmente de redes sociais, de vídeos curtos também do YouTube, estão fazendo em crianças e adolescentes é brutal, mas é brutal mesmo. Assim, os números são acachapantes, tanto para meninos quanto para meninas, tanto para crianças quanto adolescentes, e os riscos desse menino, dessa menina se envolver em situações muito graves é enorme. A adolescência, essa série, sacudiu um pouco, porque ela mostrou algo que é extremo, né? Um menino que mata uma menina, isso não é spoiler, isso está no primeiro capítulo, nos primeiros minutos, né? Uma menina que fazia bullying com ele, aliás, né? O segundo capítulo mostra uma escola absolutamente infernal. Eu passei mal só de ficar vendo o que aconteceu naquela escola, um negócio assim... E que não está longe da realidade, extremo, né? E que no terceiro capítulo mostra a gravidade da contaminação desse menino pela ideologia red pill, misógina e violenta e brutal que ele sofreu estando fechado no quarto, numa família funcional, onde os pais se amam, protegem seus filhos com uma irmã super carinhosa, enfim. É impressionante. A gente tem ali uma situação extrema, mas eu estou fazendo agora uma frase de quarta capa para um livro de um pai que conseguiu resgatar sua filha, que se cortava, que tentou suicídio, enfim, que teve que internar numa clínica de recuperação pelo vício em celular e pelo risco que ela correu de se matar mesmo, de fazer coisas horrendas, porque foi, entre aspas, sequestrada no Discord. Enfim, essas são situações extremas, mas existem situações intermediárias que acontecem todo dia nas famílias, né? De meninos ficando racistas, aporofóbicos, né? Quer dizer, o nojo de pobre, né? Que estão perdendo a empatia, que estão perdendo a capacidade de se relacionar com os outros, de ter, né, um pouco de saber cooperar, de saber ler, né? De ter um mínimo de capacidade de ler, de dormir, né? As pessoas estão deixando de dormir, e especialmente para as meninas, né? Essa coisa da comparação ascendente, que é muito permanente, digamos assim, onipresente no Instagram, né? Você está sempre recebendo vídeos de pessoas que estão fazendo uma malhação incrível, com corpos incríveis. Eu vejo isso, porque eu recebo velhos de 60 e tantos anos, que têm a minha idade, com aqueles corpos de menino de 20 anos, fazendo coisa. Eu falei, cara, nunca vou conseguir fazer isso. Porra, eu sou um idiota, entendeu? Se você não se tomar... Agora, eu tenho 66 anos e uma vida por trás. Uma menina de 13 que está com acne, que tem uma barriguinha normal e que não é linda, maravilhosa. Eu fico olhando lá aquelas mulheres cujos bebês são cuidados por babás e ostentam as suas colunas greco-goianas e seus jet skis e suas viagens em executiva. E não só as blogueiras de ostentação, mas as suas amigas que colocam os recortes das vidas totalmente, enfim, fantasiosas, de suas vidas incríveis, das festas que a menina não foi convidada, da família que leva ela para os Lençóis Maranhenses ou para Paris e Londres, não sei o quê. Isso derruba a autoestima de qualquer um. E não é que, assim, não é que se não tivesse celular ou internet, né, computador, não existiriam essas questões, né? A gente lembra, né? Eu lembro na década de 90, eu sou da década de 80, eu lembro, né, na minha adolescência, na década de 90, muitos casos de anorexia. Não é que a gente não vai ter questões machistas e racistas, como a gente vê também na internet. A questão é que, sem o mundo social real, a criança ela vai sendo levada para só um tipo de discurso. Por exemplo, nesses espaços, né, que é contra a mulher, por exemplo, né, os incels e tudo mais, ele não vê a mulher como uma pessoa com um sujeito de carne e osso, que tem vontades, que tem suas angústias, vai ver a mulher como um inimigo. E aí simplifica uma questão que é muito complexa. Então, assim, então é só eliminar isso aqui.
né? Então, a falta de contato social também vai dando a impossibilidade de você ter outras perspectivas, porque o algoritmo só vai te dar a mesma coisa, e vai simplificando coisas que são muito complexas. Então, essa incapacidade de ler, né, também contribui para isso, né? Eu só tenho vídeos de 30 segundos que explicam, né? Tentam explicar questões muito, muito difíceis da vida. Não dá. Eu queria entender também contigo um pouco essa retirada do celular e das telas pessoais, o quanto isso isenta ou não a escola de também fazer esse letramento digital. Perfeito. Ela não vai falar mais sobre isso? Qual que é a responsabilidade da escola de colocar a tecnologia também em pauta dentro desse ambiente? É um ponto fundamental. Primeiro, a gente tem que olhar as exceções da lei. Existem duas grandes exceções. Primeiro, para crianças que precisam de tecnologia assistida, que têm alguma neurotipia, alguma questão médica, neurológica ou de saúde de qualquer espécie, né, de deficiência, por exemplo, que vão usar o celular, sim, porque elas precisam de certas características do celular, essas possibilidades que o celular abre para que ela possa participar da escola de uma forma melhor. A outra exceção é quando o professor quiser fazer uso pedagógico do celular. Então, isso eu tenho insistido muito. Eu acho fundamental nas escolas, a partir de agora, que a família não pode ser a única que faça educação midiática, né? Porque as pessoas nem sabem fazer. O que é educação midiática? Você ensinar o jovem a entender o seu vício, por que ele está ficando viciado, os mecanismos de vício que as empresas investem tão pesadamente para deixar a gente enlouquecidamente dependente daquele negócio, que tem a ver com o algoritmo, com as notificações, com um monte de coisa. Entender o funcionamento do algoritmo que faz essa radicalização de ideias, que fecha a gente em bolhas, entender a disseminação de ódio, de intolerância, de racismo, de nazismo, de misoginia, de homofobia, etc., etc. Ter um pouco de conhecimento mais amplo sobre essas questões, né? Enfim, muitas coisas, os golpes, os riscos maiores de predadores, golpistas, pedofilia, pornografia, que está viciando meninos de 10 anos que estão tendo a sua introdução à sexualidade não de uma forma gradual e saudável, a partir de uma relação de iguais, de duas pessoas iguais que vão se conhecer, desenvolver intimidade, desenvolver afeto, e a partir daí sim uma relação sexual, mas baseado na opressão, na humilhação, na submissão da mulher, na violência contra a mulher, enfim, em corpos e performances absolutamente irreais, né, que a pornografia oferece. Está acessível a 2 cliques de qualquer criança, né? Enfim, então a educação midiática ela tem que ser uma parceria da escola, da família e do governo. O governo está treinando, tem vagas, inclusive, para professores sendo oferecidos o tempo todo para fazer esse treinamento em educação midiática. A escola, hoje, ela tem um fardo muito pesado. A gente precisa trabalhar a educação socioemocional, que vocês fazem tão bem, educação midiática, educação para a paz, educação antirracista, educação nutricional. É muito complexo, além de todo o conteúdo, né? E o que eu digo para a escola é que, assim, a partir do momento que você tem professores treinados, que se chame também as famílias para falar sobre isso, Exato. Não só para os alunos, né? As famílias também têm que entender, porque se a família libera completamente o celular, a menina vai continuar tendo prejuízos, né? Ele vai chegar na escola e vai refletir esses prejuízos, essa violência que ele aprende, se ele fica... É aquela coisa, gente. Uma criança, hoje, um adolescente, ele ouve os seus pais, sei lá, durante meia hora, ao longo de um dia inteiro, né? Indo na hora de jantar, quando encontra os pais, meia hora, 1 hora. Ele ouve seus professores 3 ou 4 horas, né? Com intervalos, com quebra, não sei o quê. Se você somar, vai dar, sei lá, 3 horas de escuta de professores, né? E escuta muito vertical, muitas vezes. E escuta 4 ou 5 horas blogueiros, youtubers, ostentadores, mentirosos, publicitários, fúteis e fake news, violentos e mentirosos, exatamente, e racistas e intolerantes nas redes sociais. Quem é que está formando essa, que não é só educando, formando seus valores, suas crenças, sua atitude no mundo, a sua cidadania? A gente não pode permitir que seja essa gente, né? A gente tem que tomar essa rédea. Eu queria aproveitar isso que você está falando do tempo, porque eu acho que tem um lado também, quando a gente escuta os professores,
que é falar, poxa, de novo, uma responsabilidade social caiu no nosso colo, né? Então, assim, a gente tá falando de uma sociedade que é super excludente, que não tem espaço para diversidade, que não tem espaço para inclusão, mas a escola cai nos professores essa responsa. E que bom que cai, né? A gente é a favor que caia, porque a escola tem que ser inclusiva, mas a sociedade continua sendo excludente e a escola é inclusiva. E aí, de novo, cai na responsabilidade do professor fazer a proibição do celular, mas enquanto a sociedade, né, a criança sai da escola, pega o celular e passa o dia inteiro, né? Então, a minha pergunta para você é um pouco assim, qual é o próximo passo dessa lei, né? Assim, como que a gente expande esse diálogo e a necessidade da gente fazer esse tipo de controle que ultrapassa esses muros da escola, né? Vou tentar resumir isso. Eu considero que esse trabalho se faz em 4 etapas. E em cada etapa existem vários passos dentro delas. A primeira é na família, obviamente. A família tem que ter um mínimo de conhecimento de educação midiática. A família precisa olhar para o seu uso do celular, porque o velho Buda já dizia, né, a educação acontece de costas, né? Se os meninos veem os seus pais o tempo todo no celular, obviamente vai ser muito difícil você ficar pregando sermão e tirando o celular. Então a família tem que olhar para o seu uso, tem que dar um exemplo mínimo, tem que fazer um acordo familiar. Eu prego muito essa coisa dos acordos familiares, onde os adultos discutem as regras, chamam criança e adolescente para participar dessa discussão, eles se sentindo ouvidos vão aderir melhor e vão criar um sistema de regras, de horários, de restrição de tempo, de uso de aplicativos, de quais aplicativos, vão criar um sistema que respeite o sono, a educação, a atividade física, o contato com natureza, com contato com outras crianças, o trabalho escolar, enfim, né, o esporte. Vão ter que também fazer uma supervisão de uso. Aí eu super recomendo os aplicativos de controle parental que terceirizam o conflito, né, quem está implementando o controle, quem está desligando o Instagram, o TikTok, não sou eu, é o custódio lá, é o aplicativo Family Link, sei lá o quê. Então é muito importante. E algo fundamental que eu sempre repito, que é estar junto do seu adolescente durante alguns momentos para observar o que ele está recebendo, para ajudá-lo a olhar para os vídeos e para os conteúdos que ele recebe com um olhar crítico, desenvolver esse tal pensamento crítico que é fundamental. Isso aqui, meu filho, é racista, está vendo isso aqui? Cara, homofóbico, cara, misógino, nojento, olha só, isso aqui é publicidade, você está vendendo um suplemento que não existe, isso aqui não é ciência, isso aqui é mentira, cara. Sabe, ajudar ele a entender esses conteúdos. Talvez até pensar um pouco, e talvez você contribua um pouco com a gente, Daniel, porque eu acho que tem uma discussão que a gente faz muito aqui, de como a gente se aproxima, e acho que a gente acabou falando bastante de adolescente, porque criança, eu acho que os adultos têm um pouco menos de constrangimento de ter uma postura um pouco mais hierárquica mesmo. Não pode. Tem menos medo também. Tem menos medo. E aí, como é que a gente talvez consiga transitar um pouco nessa negociação? Você falou de trazer o filho, né, a filha mais para perto para negociar, mas também de acompanhar o que está fazendo, o que está vendo, o que está trocando, sem que essa privacidade seja completamente destruída, né? Porque eu acho que uma parte também da possibilidade de um adolescente começar a criar autonomia é poder também ter seus espaços privados. Mas como é que é esse jogo? Eu acho que tem várias maneiras. A primeira delas, o aplicativo de controle parental, ele, de novo, ele reduz a interface de conflito. Porque eu vou poder ver o que meu filho está recebendo no Instagram, vou poder ver os contatos dele no WhatsApp, vou poder, inclusive, controlar o grupo de WhatsApp dele. Gente, grupo de WhatsApp de criança e adolescente precisa de supervisão de adulto. Não pode, tem bullying e inteligência artificial, manipulação de inteligência artificial em grupo de WhatsApp de criança de 8, 10 anos. Enfim, então tem o aplicativo parental, de controle parental, e tem também essa conversa, esse acordo familiar, onde são acordados questões de restrição, de atitude, e de também combinar com ele, que ele vai sentar com você em alguns momentos e que você vai ajudá-lo no diálogo, na conversa, a fazer um pouco de educação midiática e desenvolver pensamento crítico.
É claro que para isso você tem que ter uma relação boa que vem da infância. A infância é o momento de você construir uma relação de intimidade e confiança com seu filho e com a sua filha. E se deixar isso para a adolescência, não vai dar certo, porque na adolescência ele quer transgredir, ele quer se afastar. Na adolescência, você tem uma boa relação, quando ele se afasta e faz uma besteira, em vez de querer fugir de você e mentir, ele vai procurar você para ajudá-lo. Então, essa relação tem que ser construída cedo. Mas é possível, sim, ter uma relação de amizade e, ao mesmo tempo, de supervisão, de orientação, de controle. Claro que não vai ser na base da violência e do grito do castigo, vai ser na base do diálogo, né? E é possível isso. Com certeza. E eu acho que tem até alguns movimentos de família, tem um movimento Desconecta, né, Jô? Exatamente. Em que Esse é outro ponto importante. as famílias, elas se unem para fazer acordos coletivos. Porque eu acho coletivo, né? Porque eu acho que isso vai ser muito mais potente e mais fácil também, porque todas as crianças estão ali submetidas a caminhos em comum, né? E aí fica menos conflituoso para a família também ter que resolver isso sozinha ou só a escola. Então, acho que a gente aqui sempre levanta a bandeira da educação coletiva, né, de corresponsabilização e do quanto é importante, por mais que seja difícil, sabe, reunir todas as famílias para conversar sobre isso, que isso possa ser feito, né? Eu queria também só fazer um parêntese, assim, porque a gente também tem um recorte social, né, aí, que a gente sempre acho que é importante colocar, porque muitas vezes as nossas propostas para que essa criança saia da tela é inseri-las em outras atividades, né, então, como é que a gente vai usar desse tempo para ela ter acesso a esporte, a natureza, a outros espaços de socialização, e a gente sabe que a gente tem, infelizmente, né, numa sociedade extremamente desigual, também a falta de política pública. Então, quando a gente fala desse movimento que é coletivo, a gente não fala só de um acordo entre os pais, mas também de uma luta para que a gente tenha políticas públicas para que a gente consiga tirar essas crianças das telas, mas colocá-las aonde, né? E aí, também levantando a bandeira que a gente não precisa sempre colocar elas em algum lugar, né? Que esse tédio também é necessário para todos nós. Mas tem um espaço para isso, né? Exato. Então, acho que isso vale também como um reforço aqui, isso né? É muito importante. Essa é a quarta etapa do que eu ia falar. A segunda etapa é a escola, né? A escola com celular zero, a escola com celular, educação midiática, tanto para os alunos quanto para famílias, né, para ser esse ponto de apoio para as famílias também, que não é fácil, né, porque a escola está sobrecarregada. O terceiro ponto, absolutamente crucial, é a regulamentação e a responsabilização das redes sociais, porque sem isso a gente não consegue. São gigantes, são as empresas mais poderosas do mundo, que estão impondo, criando a dependência de propósito, trazendo crianças de 3, 4 anos e deixando-as lá, sabendo que são crianças, mentindo que fazem verificação etária, porque não fazem nada, querem que essas crianças permaneçam lá porque ganham milhões com elas, e viciando e mandando conteúdos muito danosos, sabendo que estão danificando crianças e adolescentes para ganhar dinheiro. Isso é perverso, isso é cruel, e eles precisam ser responsabilizados e precisam ser regulamentados. Isso tem que acabar, né? E a quarta coisa é exatamente o que você estava falando, Joana. A gente oferecer, você tira o celular, tem que oferecer alguma coisa. Então a escola tem que ter um recreio bacana, tem que ter espaço bacana, tem que ter, de preferência, um pátio naturalizado, enfim, utopias em algumas escolas, outras não. E atividades de brincadeiras, de jogos, etc. E você precisa de política pública. Uma coisa é uma pessoa na zona sul do Rio, nos Jardins de São Paulo, vai no clube, né? Vai deixar a criança no clube o dia inteiro, tá ótimo, não precisa nem se preocupar, não precisa de celular, vai ficar jogando bola, correndo atrás, não sei o quê. Uma outra coisa é uma criança na periferia do Rio de Janeiro que não tem nenhuma praça perto. Então a gente precisa, exatamente como você falou, de políticas públicas que tornem a cidade mais amigável, não só oferecendo espaços para a cidade inteira, espaços arborizados, espaços ativados com atividades artísticas, esportivas, feiras de artesanato, enfim, festivais culturais, coisas que aconteçam no espaço público para trazer não só as crianças para brincar, mas para trazer os adultos também para se exercitar, para se encontrar, né? Isso vai trazer mais orgulho, mais pertencimento ao bairro, vai valorizar as propriedades, então também ativa a economia, porque vai vir o vendedor de pipoca, de água mineral, o restaurante da esquina tem mais movimento, traz turismo, atrai famílias, enfim, é algo que não só é bom para as crianças, é bom para todo mundo e
Essas atividades são as mesmas atividades que vão fazer a adaptação climática das cidades. Você arborizar, criar parque, tirar estacionamento, tirar viaduto para botar parque, você naturalizar encostas de rio, trazer os rios para a superfície de novo, sombrear as ruas, sombrear as cidades, isso faz bem para todo mundo. Eu quero morar nessa cidade, Daniel. Os tempos de hoje, está acontecendo em algumas cidades. Esse tipo de ação é fundamental para todo mundo. E não só a gente trazer esse tipo de mudança para a cidade, mas também oferecer espaços de contraturno, né? Onde uma pessoa mais pobre possa deixar seu filho. Uma Vila Olímpica aqui no Rio que a gente tem, que estão meio desativadas. Enfim, usar as escolas públicas como espaço também de brincadeira, de contraturno. Tem muitas opções que não são caras, não são políticas públicas caras. Elas precisam ser priorizadas, a gente precisa ver elas como importantes, em vez de só ficar criando, lá como São Paulo está fazendo, como Curitiba está fazendo, derrubando a árvore para fazer via pública. Gente, falar de celular não é falar só de rede social, não. Tem muita coisa, uma ligada na outra. Não, assim, é engraçado porque a gente já tá vendo os efeitos, né? Então, se a gente entra nas redes sociais, eu infelizmente gosto da plataforma do X, né? O antigo Twitter. Mas é curioso que os professores, eles compartilham assim, já estamos na semana X, sem celular, e hoje meus alunos criaram um caça-palavra no papel, de 1000 palavras. Você então, viu assim, o Twitter? O Jornal do Moral agora é o Twitter da escola. Então é muito legal, porque eu acho que também dá lugar para a criatividade dessas crianças, para elas brincarem. Esse efeito aparece de imediato, né? Assim, então, acho que acreditar nisso também é importante, porque acho que a gente estava se vendo num cenário tão distante que a gente achou que ia ser mais difícil voltar para essa né? Esse mundo real. Essa cena brincante dos alunos que são criativos, que se divertem, que compartilham os relacionamentos. Então, você vê que como uma mudança rápida já causa esse efeito, assim. E quando a gente para de acreditar na mudança, a gente para de acreditar na educação, gente. Aí uma preocupação grande, né? Virou essa questão de que será que eles vão sentir uma abstinência mesmo, né? Porque a gente tá falando de vício. Né? E a gente está falando de um vício que é operado por imposto, né? E por pessoas que estão querendo que você seja viciado, né? Assim, e isso também repercute em consumo, em outros 1000 assuntos que a gente poderia entrar, e vamos entrar nessa temporada, vamos entrar com você em outros momentos também, porque é sempre um prazer. Agora a gente vai para a nossa última etapa, que a gente nunca deixa, porque a gente gosta de ter aqui a participação dos nossos ouvintes também, que é trazer uma pergunta de aleatória. Algum ouvinte que provoca aí, não necessariamente sobre esse tema, talvez sobre esse tema. Então vamos ouvir juntos pra gente tentar dar algum acolhimento. Olá, eu sou a Érica, mãe de 3 filhos. Uma de 15, uma de 12 e um menino de 8. Sou educadora, casada, e eu gostaria de saber como devo agir quando o adolescente se recusa a participar das tarefas da casa. É correto que eu atire das atividades extras, por exemplo, como natação, escotismo, ou eu tirando, na verdade, nessa fase onde eles não querem muitas coisas, é melhor assim para ele do que mantendo. E aí, Daniel? Quem quer começar? Fala com a Érica. Érica, uma situação que não é fácil mesmo, né? Você tem um adolescente muito rebelde, muito negligente, muito transgressor, né? São situações que ocorrem mesmo na adolescência, faz parte, digamos assim, em maior ou menor grau, de uma necessidade dele se afastar um pouco desse núcleo paterno-materno, onde ele aprendeu os grandes valores da vida até então, onde ele formou sua identidade na infância, e na adolescência ele precisa se afastar, recusar um pouquinho isso. Eu acho que a gente tem sempre que tentar a via do diálogo. A via do castigo, que é você tirar uma atividade física ou um escotismo para poder corrigir, entre aspas, esses adolescentes, é uma opção muito ruim.
Porque é justamente no esporte, no escotismo, que ele vai aprender talvez valores fora de casa que vão fazer com que ele entenda melhor as necessidades que essa família tem de cooperação da parte dele, né? Tirar de atividades eu acho que não é uma boa opção. A gente não conhece, né, a história da Érica, a gente ouve um recorte, mas acho que tem uma coisa anterior que até a gente faz muito na educação infantil, que são os combinados também, né, assim. Então, antes de necessariamente a família impor o que cada um tem que fazer na casa, é talvez entender o que cada um pode fazer na casa, né? Então, ele participar também desse processo de entendimento de quais são as responsabilidades e aonde ele pode. Então, talvez ele não seja o melhor em lavar louça, mas ele pode, de repente, preparar a comida, né? Então, tentar buscar também ali algum tipo de negociação nesse sentido de onde... E é óbvio que em algum momento ele vai ter que aprender que ele também vai ter que aprender a lavar louça. Mas, assim, de repente a gente ir aos poucos com esse combinado de como é que isso é feito previamente, né? Antes de chegar na recusa e no castigo, mas como é que isso é feito coletivamente em casa dessas divisões de tarefa, né? Eles tiveram participação na escolha de que cada um vai fazer, pode fazer, então acho que fica também aí uma pergunta, né? Que eu não sei se foi feita. E a hora de fazer, eu tenho essa discussão com meu marido, gente, tipo, eu gosto de lavar a louça logo em seguida da refeição. Ele gosta, assim, de dar esperadinha, vou fazer a minha digestão, não sei o quê. Então, assim, eu vou fazer, mas eu não vou fazer exatamente nessa hora, né? Então, acho que tem coisas da escuta ali, como você falou do diálogo, a Jo falou dos combinados, que eu acho que é importante. Acho que também é interessante perguntar para a Érica, né? Se isso aconteceu do nada, né? Ele, de repente, teve uma idade e todas as tarefas começaram a serem solicitadas e antes não era. Então, como é que se faz essa transição? Para ir ele ganhando responsabilidades, e aí ele ganhar responsabilidade significa ele também ganhar autonomia. Eu acho que muitas vezes a gente acha que a criança cresceu, ou adolescente, né, virou adolescente só porque fez aniversário, né? Então, como é que foi sendo feita essa transição e esses acordos vão ou não acontecendo? Acho que um outro ponto também que é legal pensar, que acho que pode estar em jogo nessa situação você está muito preocupada sobre também a postura dele em relação às responsabilidades, vale chegar também perguntar para a escola como é que está isso, né, se isso é só uma questão que acontece em casa, se nos outros espaços ele também se comporta desse jeito de não levar a sério os seus deveres, né, para também entender se também tá com uma resistência ali na situação familiar e também aí conseguir aos poucos abrir o espaço para conversa. Exatamente, tem um mínimo de contexto, né? A gente não sabe o que está acontecendo nessa família da Érica, mas é trazer o adolescente para perto através de chamar ele para coisas que ele gosta de fazer, não apenas para as obrigações, né? Para ver um filme legal, para sair, para ir no jogo de futebol, enfim, fazer coisas que ele gosta de fazer e a partir daí estabelecer diálogos que sejam produtivos e que vão envolver ele também nas tarefas de casa. Perfeito, Daniel. Acho que vamos sonhar junto, né? Exato, a gente convida todo mundo que está acompanhando a gente a sonhar com a gente nos próximos episódios. Acho que essa terceira temporada tem a ver com isso, né? O que a gente sonha também para a educação, para as crianças, para os adolescentes, para as famílias e para as escolas. Então, não deixe de seguir a gente, sininho, coraçãozinho, aquelas coisas que vocês já conhecem, porque vocês também estão na internet bastante, que a gente sabe. Comentem, né, que a gente adora ouvir. Exato, mandem perguntas e sigam o @Inteligência de Vida, que é o Instagram do LIVE, o Laboratório Inteligência de Vida. Vocês vão saber sobre os convidados, ter cortes legais, algumas falas, ter alguns spoilers e poder acompanhar outros debates que a gente coloca ali para dialogar com vocês. E procurem o Daniel também, né? No Instagram. Pediatria... Pode botar @Pediatria Integral BR, mas pode botar Daniel Becker na busca que vai acabar... Que tá aí também sempre produzindo muito conteúdo reflexivo e dando alguns beliscões importantes para todo mundo que se envolve com família, com criança, com adolescente. Então, sigam Daniel Becker também. E obrigado, muito gente. Obrigada. Obrigada, Daniel. Tchau, gente. Prazer enorme estar com vocês. Obrigado.